Uma senhora idosa jazia em seu leito de morte. Seus filhos e netos, com os corações partidos, cercavam a cama, implorando, suplicando para que ela não os deixasse. E então, algo extraordinário aconteceu. A mulher abriu os olhos e, com uma voz surpreendentemente clara, disse: "Eu estive do outro lado, e é lindo lá. Eu quero ficar, mas não consigo, enquanto vocês continuarem me puxando de volta. As suas preces me prendem aqui." Esse relato foi documentado por Raymond Moody em seu livro Reflexões sobre a Vida Depois da Vida. E ele revela algo que a maioria das pessoas jamais considera, que o nosso luto pode literalmente prender a alma de quem amamos. Hoje, eu vou te revelar o maior erro que cometemos no luto, um erro que pode impedir nossos entes queridos de completarem sua transição para o plano espiritual. Raymond Moody passou mais de 50 anos estudando o que acontece quando morremos. Ele cunhou o termo experiência de quase morte e documentou milhares de casos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e retornaram. Mas há um aspecto de sua pesquisa que raramente é discutido: o impacto do luto dos vivos sobre os mortos. Em seu livro Vida Após a Perda, escrito com a conselheira espiritual Yara Oliveira, Moody explora como nosso processo de luto pode afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que partiram. Antes de continuarmos, preciso te contar algo importante sobre o luto. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, existe uma condição chamada transtorno do luto prolongado. Ela afeta entre 10% e 20% das pessoas enlutadas. Essas pessoas ficam presas em um estado de dor intensa, que não diminui com o tempo. Elas não conseguem aceitar a perda, não conseguem seguir em frente. A pesquisa publicada na A Lancet em 2025 mostra que o luto prolongado pode durar anos, às vezes décadas. E aqui está o problema. Enquanto nós ficamos presos nessa dor, o que acontece com a alma de quem partiu? Moody documentou casos impressionantes que sugerem uma conexão direta entre o luto excessivo dos vivos e a dificuldade dos mortos em prosseguir sua jornada em reflexões sobre a vida depois da vida. Ele descreve o que chama de reino dos espíritos desorientados. São almas que ficaram presas entre os mundos. Moody escreve que essas são almas aprisionadas por suas antigas vidas terrenas, que já não habitam. Mas o que exatamente prende essas almas? Segundo Moody e outros pesquisadores, uma das principais causas é o apego excessivo dos vivos. Quando nós nos recusamos a deixar partir, quando a nossa dor é tão intensa que funcionamos como uma âncora, podemos literalmente impedir a alma de seguir para a luz. Um caso particularmente impactante envolve uma mulher que perdeu seu filho de 17 anos. Em um acidente de carro, por 5 anos, ela visitou seu túmulo todos os dias. Ela mantinha seu quarto exatamente como ele havia deixado. Ela falava com ele constantemente, implorando para que ele voltasse. Certa noite, ela teve um sonho vívido. Seu filho apareceu para ela e disse: "Mãe, eu preciso que você me deixe ir. Seu amor e suas lágrimas me seguram aqui. Eu não consigo seguir. Enquanto você continuar me puxando de volta, por favor, deixe-me partir." A mulher acordou em choque. Ela nunca tinha considerado que seu luto poderia estar afetando seu filho do outro lado. Com ajuda terapêutica, ela começou a trabalhar sua dor de uma forma diferente. Manteve o amor
mas liberou o apego e, aos poucos, sentiu uma paz que não sentia há anos. Isso nos leva a uma questão crucial. Qual é a diferença entre amor e apego? Segundo especialistas em espiritualidade, o amor verdadeiro deseja o melhor para o outro, mesmo que isso signifique deixá-lo partir. O apego, por outro lado, é uma necessidade egóica de manter o outro perto de nós, independentemente do que é melhor para ele. Um autor espiritual coloca dessa forma: no coração da questão está o amor, e o deixar ir, segurar, nunca é amor. Isso é apenas o ego se estendendo. Apego a outra pessoa nunca é amor. Deixar ir é amor. A IANDS, Associação Internacional de Estudos de Quase Morte, da qual Moody é um dos fundadores, oferece recursos específicos para pessoas em luto. Eles explicam que aprender sobre experiências de quase morte pode ajudar os enlutados a encontrar paz e conforto. Por quê? Porque essas experiências sugerem que o falecido não sofreu no momento da morte, que ele pode continuar existindo de forma saudável em outra dimensão, que contato pode ocorrer entre o falecido e o enlutado, e que um reencontro aguarda ambos no futuro. Mas aqui está o paradoxo. Embora manter laços com o falecido seja considerado um fator-chave para reduzir a dor do luto, esses laços precisam ser saudáveis. A pesquisa mostra que a redução da dor vem de amar na separação, em vez de amar na presença. O que isso significa na prática? Significa que podemos continuar amando quem partiu, sem nos agarrar a ele. Podemos honrar sua memória, sem tentar trazê-lo de volta. Podemos manter uma conexão espiritual, sem criar uma prisão energética. Valéria Prado, uma especialista em apego espiritual, faz uma afirmação forte. O luto tem que ser experimentado tão intensamente quanto possível, mas devemos permitir que a pessoa falecida parta. A maioria das pessoas não percebe que o luto intenso e o desespero podem contribuir para a decisão de uma alma de recusar cruzar para a luz e ficar entre os vivos. Ela continua explicando que o luto e o desespero não permitem que a alma deixe o mundo dos vivos, mesmo tendo todo o direito e a energia para fazê-lo. O espírito fica dividido, simplesmente não sabendo o que fazer. Ficar entre os vivos ou passar para a luz. E se não permitirmos que eles passem para o outro lado, com o tempo, a alma não será mais capaz de partir por conta própria. Muitos enlutados ficam chocados quando ouvem isso, porque é exatamente o oposto do que a sociedade nos ensina. Somos encorajados a chorar, a sofrer, a manter a pessoa viva em nossos corações, de forma tão intensa que parece que ela ainda está aqui. Mas há uma grande diferença entre manter alguém vivo em seu coração e mantê-lo preso entre os mundos. Uma viúva de 63 anos relatou um caso impressionante. Ela perdeu seu marido após 40 anos de casamento. Por 2 anos, ela dormiu abraçada ao travesseiro dele, usou suas roupas e conversava com ele todos os dias, como se ele ainda estivesse presente. Uma noite, ela acordou com a sensação de que ele estava no quarto. Ela descreveu sentir uma presença forte, mas não reconfortante. Era como se ele estivesse tentando lhe dizer algo importante. Ela buscou a ajuda de uma terapeuta especializada em luto. Durante uma sessão de meditação guiada, ela sentiu claramente seu marido comunicando: "Eu preciso ir, mas você não me deixa. Eu te amo, mas preciso seguir minha jornada. Por favor, me deixe ir." A viúva descreveu sentir uma mistura de dor e alívio. Ela percebeu que aquele laço, embora nascido do mais puro amor, havia se transformado numa prisão para ambos.
Após esse momento de clareza, Yara Oliveira começou a fazer mudanças. Guardou as roupas de Sérgio, mudou a disposição dos móveis do quarto, começou a reconstruir sua própria identidade, independente dele. E com o tempo, sentiu que ele finalmente havia partido em paz, seguindo seu caminho no plano espiritual. Isso pode parecer assustador. Eu sei, mas existe uma solução. Raymond Moody, nosso querido Raymond Moody, desenvolveu o que ele chama de experiências de morte compartilhada. Em seu livro, Vislumbres da Eternidade, ele documenta casos incríveis em que pessoas saudáveis, presentes no momento da passagem de um ente querido, compartilham parte da experiência dessa transição. Num caso notável, Moody descreve sua própria experiência quando sua mãe estava partindo, ele e sua família, de mãos dadas ao redor da cama, aguardando o momento. E então, aconteceu. A sala pareceu mudar de forma. 4 das 6 pessoas presentes sentiram como se estivessem sendo erguidas do chão. Raymond Moody teve a sensação de que a sala havia se transformado na forma de uma ampulheta e sentiu uma forte puxada para cima, como se algo o chamasse. Experiências como essa são extraordinariamente significativas, porque mostram que a transição é real, que existe algo além, que podemos participar desse momento, de uma forma que apoia a jornada da alma, em vez de impedi-la com nosso apego. William Peters, fundador do projeto Travessia Compartilhada, trabalha em parceria com Raymond Moody para documentar e estudar essas experiências de morte compartilhada. Eles descobriram que essas experiências são muito mais comuns do que se imaginava. Pessoas saudáveis relatam ter visto uma réplica transparente da pessoa moribunda, deixando seu corpo no momento da passagem, ou descrevem deixar seus próprios corpos e subir para acompanhar seu ente querido, parte do caminho, em direção à luz. Essas experiências são especialmente significativas, porque os que as vivenciam são indivíduos saudáveis, que não podem ser acusados de mau funcionamento cerebral. E ainda assim, dizem ter testemunhado aqueles no momento da morte, cruzando para o além, acompanhados de fenômenos como luz brilhante, música sobrenatural, névoa, uma aparente mudança na forma da sala, parentes falecidos ou seres angelicais que vieram para escoltar a pessoa moribunda para uma nova existência. Agora, preste atenção. Deixa eu te falar sobre os sinais de que seu luto pode estar criando um apego prejudicial que impede o fluxo natural da vida. O primeiro sinal é a recusa em aceitar a realidade da morte. Se você continua esperando que a pessoa volte, se você mantém a casa exatamente como era, se você não consegue falar sobre a morte, sem desabar emocionalmente, após meses ou anos, isso pode indicar um apego excessivo que precisa ser trabalhado. O segundo sinal é a sensação de que você não pode ser feliz novamente. Se você acredita que sua felicidade morreu junto com a pessoa, você está criando uma conexão baseada em culpa, não em amor. E o amor verdadeiro jamais aprisiona. O terceiro sinal é sentir a presença da pessoa de forma perturbadora, não reconfortante. Pessoas enlutadas frequentemente relatam sentir a presença de quem partiu. Isso pode ser saudável e reconfortante. Mas se essa presença é acompanhada de ansiedade, medo, ou uma sensação de que a pessoa está presa, isso pode indicar um problema, um laço que precisa ser liberado. O quarto sinal é quando outras pessoas expressam preocupação,
com a duração ou intensidade do seu luto. Aqueles ao nosso redor frequentemente podem ver o que nós mesmos não vemos. Estar aberto a esse feedback é fundamental. O quinto sinal é o desenvolvimento de problemas de saúde relacionados ao luto. A pesquisa mostra que níveis elevados de sintomas de luto prolongado estão associados a maior incapacidade e podem comprometer o funcionamento psicológico e físico por anos. Isso inclui problemas de sono, depressão, ideação suicida, ansiedade e comportamentos de saúde prejudiciais. Então, o que fazer se você reconhece esses sinais em si mesmo? Primeiro, entenda, deixar ir não significa esquecer. Você pode amar alguém para sempre e ainda permitir que ele siga em paz. O amor não precisa de presença física para existir. Ele transcende a matéria. Segundo, considere buscar ajuda profissional. A terapia CAI, comunicação após morte induzida, desenvolvida por pesquisadores, mostra que cerca de 66 a 75% das pessoas que participam experimentam uma comunicação com o falecido. Essas experiências frequentemente trazem resolução profunda do luto. A terapia CAI oferece um método para aliviar o sofrimento prolongado de milhares de pessoas. Observações clínicas consistentes indicam que essa terapia cura a tristeza profunda associada à morte de um ente querido. E os resultados se mantêm ao longo do tempo. Terceiro, pratique rituais de despedida saudáveis. Rituais nos ajudam a mover do apego do ego para uma consciência mais ampla do nível da alma. Eles nos lembram que o luto não precisa ser toda miséria o tempo todo. Com o uso regular de rituais, esses momentos sem dor podem se tornar mais frequentes, até que possamos reconhecer e honrar nossa dor quando ela pede nossa atenção, mas depois deixá-la ir, quando nossa atenção completa não é necessária. Quarto, aprenda sobre experiências de quase morte e experiências de morte compartilhada. A pesquisa mostra que pessoas com crenças espirituais mais fortes resolvem seu luto de forma mais rápida e completa do que pessoas sem crenças espirituais. Um estudo publicado no PMC descobriu que pessoas sem crença espiritual não haviam resolvido seu luto 14 meses após a morte. Participantes com crenças espirituais fortes resolveram seu luto progressivamente no mesmo período. Vale notar que a ausência de crença espiritual é um fator de risco para luto atrasado ou complicado. Quinto, considere que a alma que partiu quer que você siga em frente, no íntimo, a alma que passou do corpo e da pessoa que você conhecia, quer que você seja feliz e sinta amor. Almas no mundo espiritual ficam perturbadas quando nos agarramos a elas. Esse apego não ajuda ninguém. Raymond Moody e Yara Oliveira escrevem em Vida Após a Perda que o luto não é uma emoção, mas um processo com uma série de emoções. E cada pessoa é a especialista em seu próprio luto. Não há cronogramas fixos. Não há fases lineares. Cada jornada é única, mas há um princípio universal. O amor verdadeiro liberta. O apego prende. Deixa eu te contar sobre um fenômeno que Raymond Moody documentou extensivamente. Os sinais após a morte. Muitas pessoas em luto relatam receber sinais de seus entes queridos falecidos. Podem ser sonhos vívidos, sensações de presença, coincidências significativas, ou até mesmo fenômenos físicos, como luzes piscando ou objetos se movendo. A reação natural é se agarrar a esses sinais, querer mais, buscar constantemente por provas de que a pessoa ainda está presente.
Mas Raymond Moody adverte que essa busca obsessiva pode se tornar um problema. Os sinais são presentes. Momentos de conexão que devem trazer conforto e confirmação de que nosso ente querido está bem e seguindo sua jornada no plano espiritual. Mas quando transformamos esses laços em uma necessidade, quando não conseguimos viver sem eles, estamos novamente criando uma âncora de apego. Uma mulher que perdeu sua filha relatou que, nos primeiros meses, recebia sonhos constantes com ela. Eram sonhos reconfortantes, cheios de amor. Mas com o tempo, os sonhos ficaram menos frequentes. A mãe entrou em pânico. Ela começou a fazer de tudo para forçar os sonhos. Não dormia direito. Passava horas olhando fotos antes de dormir, e quanto mais forçava, menos sonhos tinha. Pois só quando ela finalmente aceitou que sua filha estava bem, que não precisava mais enviar sinais constantes, que os sonhos voltaram. Mas dessa vez eram diferentes, eram mais curtos, mais simples e transmitiam uma mensagem clara. Estou em paz. Você também pode estar. Os sinais são um presente que recebemos quando estamos prontos para recebê-los, sem nos agarrar a eles. E esse é mais um exemplo de como o apego pode interferir até mesmo nas conexões genuínas que nossos entes queridos tentam estabelecer conosco. As pesquisas sobre comunicação após morte mostram resultados impressionantes. Após essas comunicações, as pessoas relatam medos existenciais reduzidos, consciência existencial expandida, e uma crença de que a consciência e o amor persistem após a morte. 100% dos participantes de um estudo entenderam suas comunicações como indicativas de vida após a morte e tiveram motivos para esperar que um dia seriam reunidos com seus entes queridos. Isso muda tudo. Quando sabemos que a separação é temporária, quando sabemos que nossos entes queridos continuam existindo, quando sabemos que um reencontro nos aguarda, a dor do luto se transforma, não deixa de existir, mas deixa de ser desespero e se torna saudade. E saudade podemos suportar, saudade podemos honrar. Saudade não prende almas. Agora, deixa eu te falar sobre um conceito que pode transformar completamente sua perspectiva sobre o luto. O conceito de laços contínuos saudáveis. A pesquisa moderna sobre luto abandonou a ideia antiga de que precisamos cortar todos os laços com o falecido para nos curarmos. Essa visão, popular no século XX, foi substituída por uma compreensão mais nuançada. Sim, podemos e devemos manter laços com quem partiu. Podemos conversar com eles em nossa mente. Podemos sentir sua presença em momentos especiais. Podemos honrar sua memória em datas importantes. Mas esses laços precisam ser laços de amor, não de desespero. Laços de gratidão, não de culpa. Laços que nos permitem viver plenamente. Não laços que nos impedem de seguir em frente. Uma psicóloga especializada em luto descreve assim: é uma tarefa central equilibrar. Deixar ir o que ou quem foi perdido, honrar o que aconteceu e dar espaço para uma transição, mas também continuar o vínculo e encontrar novas formas de manter a conexão. Esse equilíbrio é a chave. Manter a conexão de uma forma que honra a memória, sem criar uma prisão. Continuar amando de uma forma que permite que ambos sigam suas jornadas. Um aspecto que raramente é discutido é como algumas almas podem ter dificuldade em aceitar sua própria morte. Algumas pessoas tiveram dificuldade em aceitar a morte na Terra, e sua transição para o além pode ter sido menos pacífica. Elas geralmente precisam de mais tempo para se adaptar às novas circunstâncias.
Às vezes, leva um tempo antes de realmente perceberem que partiram. Hábitos emocionais e padrões de comportamento podem se repetir no plano espiritual, até que a alma descubra sua liberdade, seu poder de deixar ir e se abrir para algo novo. Outra possibilidade é que uma alma permaneça apegada ao reino terrestre, especialmente a entes queridos, porque morreram subitamente ou muito jovens. Nesses casos, nosso papel como enlutados se torna ainda mais importante. Se a alma está confusa ou relutante em partir, nosso apego excessivo pode amplificar essa confusão. Mas se conseguirmos enviar amor sem apego, podemos realmente ajudar a alma a encontrar seu caminho para a luz. Um exercício que muitos terapeutas recomendam é a carta de despedida. Você escreve uma carta para seu ente querido expressando tudo o que sente: o amor, a gratidão, a dor. E no final, você explicitamente lhe dá permissão para partir. Muitas pessoas relatam que esse simples ato de escrever a carta trouxe um alívio profundo. Algumas descrevem sentir fisicamente que algo mudou, como se uma corda invisível que as conectava ao falecido tivesse sido solta. Isso não significa que o amor acabou. O amor continua, mas a natureza da conexão muda, de uma conexão de necessidade para uma conexão de gratidão. De uma conexão que segura para uma conexão que liberta. Uma mulher que escreveu a carta para seu pai falecido descreveu assim: eu senti que finalmente estava lhe dando um presente. Por 2 anos, meu luto foi sobre mim, sobre minha dor, sobre minha necessidade dele. Ao escrever a carta, percebi que ele também tinha uma jornada a fazer. E meu amor verdadeiro significava deixá-lo fazer essa jornada. É interessante notar que a pesquisa sobre experiências de quase morte sugere que, do outro lado, existe amor incondicional. As almas que retornam frequentemente descrevem seres de luz, que as recebem com aceitação total. Não há julgamento, não há punição. Isso significa que quando nossos entes queridos partem, eles estão indo para um lugar de amor. Eles não estão sozinhos. Eles não estão em dor. E eles querem que saibamos disso. Raymond Moody enfatiza que as implicações das experiências de quase morte para os enlutados são profundas. Elas sugerem não apenas a sobrevivência contínua de um ente querido, mas também sua conexão com, preocupação por e até mesmo proteção daqueles ainda em existência terrena. Na consciência do pré-morte, pessoas moribundas comumente estão cientes da presença de entes queridos falecidos que estão lá para tranquilizá-las. Enquanto acordadas e alertas, elas frequentemente conversam com os falecidos. Essas experiências diferem de alucinações. Em 2023, Moody coautorou o livro Proof of Life After Life, 7 Reasons to Believe There is an Afterlife, com Paul Perry. Baseando-se em quase 50 anos de pesquisa, o livro apresenta estudos de caso, entrevistas com especialistas, insights teóricos para argumentar que a consciência sobrevive à morte do corpo. O livro expande além das experiências de quase morte para explorar experiências de morte compartilhada, sinais paranormais e questões mais amplas sobre a alma e a vida após a morte. Moody demonstra que a evidência acumulada ao longo de décadas aponta consistentemente para a mesma conclusão: a morte não é o fim. E em 2025, Giddens anunciou que sua conferência anual será intitulada Life After Life, Celebrating the Golden Anniversary of Near-Death Studies, em homenagem ao 50º aniversário do livro revolucionário de Moody, publicado em 1975. 50 anos de pesquisa, milhares de casos documentados,
Testemunhos de pessoas de todas as culturas, religiões e origens. A mensagem é consistente. A consciência sobrevive à morte do corpo. E nossos entes queridos continuam existindo em alguma forma, em o plano espiritual. Mas essa continuidade traz responsabilidade. Se eles continuam existindo, nosso apego excessivo pode realmente afetá-los. E se queremos o melhor para eles, assim como queríamos quando estavam vivos, precisamos aprender a amar de uma forma que os liberte. Você acabou de descobrir algo que a maioria das pessoas nunca considera: que nosso luto pode afetar a jornada das almas de quem amamos. E que o maior ato de amor que podemos fazer por alguém que partiu é deixá-lo ir, é permitir que siga seu caminho. Isso não significa parar de amar. Significa amar de uma forma diferente. Amar na separação, não na presença. Amar com gratidão pelo tempo que tivemos, não com desespero pelo tempo que perdemos. O Super Thanks, aqui embaixo deste vídeo, é uma forma de você apoiar esse trabalho, de trazer conhecimento profundo ao público. Cada contribuição ajuda a criar mais conteúdo, que revela verdades escondidas sobre a vida, a morte e o que existe além, nas dimensões espirituais. Eu tenho uma pergunta para você. Você já sentiu que seu luto poderia estar afetando alguém que partiu? Você já teve sinais de que um ente querido queria que você o deixasse ir? Como você encontrou o equilíbrio entre manter o amor e liberar o apego? Conta nos comentários. Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, por esse momento tão delicado. E se você conhece alguém que está preso em um luto que não passa, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir para começar sua jornada de cura, para encontrar a paz interior. A morte não é o fim, é uma transição, é uma passagem para o além. E nosso papel como os que ficam é honrar essa transição, permitindo que nossos entes queridos sigam em paz, que sigam rumo à luz. Lembre-se, o maior presente que você pode dar a alguém que ama, seja na vida ou na morte, é a liberdade de ser quem são, a liberdade de seguir seu caminho, a liberdade de evoluir. Seu ente querido não quer que você sofra eternamente, ele quer que você viva, que ame novamente, que encontre alegria, porque o amor verdadeiro não quer que o outro sofra. O amor verdadeiro quer que o outro seja feliz. Até o próximo vídeo. Que a luz esteja com você.